Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nossa aula de hoje é a lição de número 12, 20 de setembro de 2020. E o tema da nossa aula de hoje é: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu vos convido a fazer parte dessa aula. Vamos estar adentrando aos assuntos dela. O nosso texto áureo se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, e diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática nossa nessa manhã diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. Então a nossa casa, o nosso lar é um lugar de bênção. No meio da tua família, no meio da tua casa, deve haver bênção, porque Deus assim constituiu, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. De que maneira meu lar pode ser uma bênção? Quando eu observo as orientações divinas, quando eu sigo os preceitos divinos, quando eu entendo aquilo que a Bíblia está a me ensinar, o meu lar será abençoado, o meu lar será próspero. Amém? Vamos continuar a nossa lição. Então o tema nosso hoje é: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Vamos entender um pouco o que é essa questão de casamento misto, que aqui será combatido por Esdras e Neemias. Nós já estamos aí percorrendo esse contexto, falando a respeito de Esdras e Neemias, a reconstrução do templo, a reconstrução do muro, a reconstrução da cidade de Jerusalém. E hoje esse tema vai nos falar sobre a respeito do casamento misto. O casamento misto nada mais é que a união do povo de Deus com pessoas que não professam a mesma fé. Então, quando a Bíblia Sagrada vai trazer a respeito do casamento misto, a Bíblia está relacionando o quesito do povo de Deus se relacionar, se casar com os povos que não professam a mesma fé em Deus. Então, isso é a união, do casamento misto, a união do povo de Deus com pessoas que não professam a mesma fé. E nós vamos ver que pela história a Bíblia vai nos ensinar que o povo de Israel sofreu muito com isso, por misturar as raças, por haver entre eles o casamento com outros povos que não pertenciam a Israel. Israel sofreu demais com isso por causa desses casamentos mistos, Muitos personagens bíblicos, a Bíblia vai nos ensinar também que casou-se ou se envolveu, com pessoas de outros povos, ocasionando também grandes problemas. Então, os casamentos mistos, a Bíblia nos ensina que Deus, Ele sempre combateu por intermédio da sua palavra, porque Ele conhecia o coração do povo e sabia muito bem que quando o povo se misturava com outros povos, eles deixavam de servir a Deus e começavam a seguir os ídolos dos outros povos, se afastavam da presença de Deus e começavam a praticar tudo aquilo que Deus condenava. Então muitos personagens bíblicos são levantados por Deus para combater tal feito, ensinando o povo a permanecerem puros, uma linhagem pura. A Bíblia dá muitos exemplos para nós, de Esdras e Neemias, que nós estamos a estudar na aula de hoje, justamente que foram combater o que estava acontecendo no meio deles, o chamado casamento misto. E isto no período pós-exílio, ou seja, no período pós-babilônico, quando Esdras ele vai agora para Jerusalém e ele encontra essa situação, o casamento misto, que estava gerando em meio àquela comunidade grandes problemas. E quando ele ouve isso, ele se entristece,
Nós vamos aprender nessa aula, e ele vai agora, por intermédio de Deus, combater tal feito. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ainda na nossa introdução, Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia vai nos ensinar: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Ali Deus ensinando, falando sobre a constituição, do casamento, formando assim o casamento. E Deus já havia deixado claro por várias vezes a Israel que o casamento misto era algo reprovável. E eu quero que você faça a leitura de um texto bíblico comigo, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7. Você que está no seu lar, na sua casa também, pode estar fazendo uso da sua Bíblia, abrindo comigo o texto de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 4. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com ela, não, darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Olha só, Deus já alertando o povo, que quando eles possuíssem a terra prometida, que ele não se misturasse com aqueles povos, mas que eles fossem exterminados. Deus, na sua presciência, já sabia com antecedência o que aquela mistura traria no meio do povo de Deus. Então Deus já havia alertado de antemão o povo, dizendo a eles para não misturarem a raça, mas para permanecerem puros. Então, depois de ter entrado na terra prometida, e mesmo quando possuíram a terra, antes e depois que possuíram a terra, Deus faz novamente recomendação através do seu servo Josué. Deus recomenda novamente o povo, reforçando o que já havia sido dito por Moisés, dizendo ao povo tudo isso aqui a qual nós lemos. Você pode estar fazendo a leitura em Josué capítulo 23, do versículo 11 ao versículo 13, Josué reforçando ao povo a respeito da lei, reforçando ao povo a respeito daquilo que Deus havia dito a eles, para não se misturarem com os povos pagãos. E ainda na nossa introdução, vamos falar um pouco a respeito. Israel, a Bíblia vai nos dizer, vai nos contar que Israel era portador da revelação especial de Deus. Quando Deus ele escolhe a nação de Israel, quando Deus forma a nação de Israel, Deus olha para Israel, é a menina dos meus olhos, é povo meu. Deus olha para Israel e diz para Israel assim: você vai ser meu portador. Israel, você vai ser exemplo em meio a outras nações. Você vai ser como um espelho, as nações vão olhar para ti e querer ser igual a você. Por quê? Porque eles vão ver Deus na sua vida. Quando as demais nações olharem para você, você vai ser uma vitrine fixa.
Assim como muitas vezes nós passamos de frente a algumas vitrines e olhamos ali os manequins e as peças colocadas nos manequins, e nós olhamos muitas vezes aquelas peças de roupas e achamos bonito, ou qualquer outra coisa que seja ali exposta naquela vitrine, achamos bonito e queremos aquilo muitas vezes. Assim deveria ser Israel. As demais nações circunvizinhas pagãs que olhassem para Israel deveriam desejar o Deus que Israel seguia, deveriam desejar o Deus a qual Israel servia. Era uma nação modelo, Israel era para ser uma nação modelo, exemplar. Assim Deus constituiu a nação de Israel, porque ela era portadora de uma revelação especial. Israel expressava, Israel anunciava, Israel servia ao Deus verdadeiro. Assim Deus formou Israel para ser a nação exemplo. Veja bem, Israel era descendência de Abraão, toda a nação de Israel descendia de Abraão. Israel era uma promessa de Deus dada a Abraão, era o resultado dessa promessa. Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, e Deus fez, através da vida de Abraão, uma grande nação. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Israel era o povo da aliança. A Bíblia vai nos ensinar que Israel era o povo da aliança. Desta aliança, a Bíblia nos ensina que viria o Messias, o Salvador do mundo. A Bíblia ensina: desta nação viria Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo. Por isso nós estamos a aprender. Por isso a Bíblia, o Antigo Testamento, sempre vai ensinar o povo a não se misturar, porque deveriam ser uma nação santa. O que era ser uma nação santa? Separada, sem contaminação, exemplo para as demais nações. E por ser exemplo, por ser uma nação santa, separada, o casamento misto significaria uma mistura de linhagem. Os irmãos estão entendendo? O casamento misto significaria uma mistura de linhagem da aliança do povo de Deus com os pagãos. E era o que Deus não queria, esta mistura de linhagem, porque da nação de Israel, da linhagem de Israel, viria o Salvador. Mas se houvesse misturas de raças, estaria agora da aliança, da linhagem de Deus, da nação escolhida de Deus, a mistura do seu povo com os povos pagãos. E Deus advertia a todo instante a sua nação, para que não houvesse essa mistura. E Deus levantava homens para ensinar ao povo, para não se contaminarem, porque o Salvador viria daquela linhagem, e tinha que ser uma linhagem santa, pura. A linhagem de Sete, chamada linhagem piedosa. E nós vamos ver lá atrás que a linhagem piedosa de Sete se misturou com a linhagem de Caim, a linhagem rebelde. Então isso tudo aqui que nós estamos a aprender não aconteceu somente no contexto de Esdras, de Neemias, no pós-exílio, não, muito antes. O povo de Deus já havia começado a se contaminar. Quando a nação ela é formada, Deus faz agora essa separação. Este povo é meu, este povo é separado para mim. Mas infelizmente muitos esqueciam, muitos se desviavam do caminho,
se distanciavam de Deus e começavam a praticar, a se misturar com outras raças, o que, como eu já disse, ocasionava grandes problemas. Eu vou fazer a leitura novamente da verdade prática nossa, que diz assim: o lar foi instituído para Deus para ser uma bênção. A nação de Israel foi constituída, vou usar isso, a nação de Israel foi constituída por Deus para ser uma bênção. Só que para isso, como assim está escrito na nossa verdade prática, desde que fosse observada a orientação divina na sua formação. A nação de Israel foi formada para ser uma bênção, mas eles precisavam se separar do mal. Eles precisavam se separar de tudo aquilo que era paganismo, de tudo aquilo que ia ao contrário à lei de Deus. Da mesma forma que o nosso lar hoje, para ser abençoado, nós precisamos, escute, para que o nosso lar seja abençoado, nós precisamos aborrecer o mal. Sabe o que é aborrecer o mal? É ficar longe do mal, é odiar o mal, é repudiar o mal. Quando eu repudio o mal, quando eu odeio o mal, eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que é bem, o que é agradável a Deus, e o meu lar será abençoado, o meu lar será próspero. E assim a nação de Israel deveria ser. Na nossa introdução ainda diz assim: nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e as mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar esse problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Olha só, Esdras, quando ele volta do exílio, ele sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê aquela situação, ele fica perplexo. Por quê? Porque o ensino da lei já estava ali registrado, que era para eles se separarem, para não tomarem concerto com os moradores da terra, não tomarem ali das filhas como esposa ou dos filhos. Deus já havia advertido o povo. Quando Esdras chega em Jerusalém e vê aquela situação, meu Deus, o que o povo está fazendo? Deus já havia anunciado nas suas escrituras o que o povo está fazendo. Quando Esdras vê aquela situação, ele fica aborrecido, ele fica triste, porque a lei de Deus já estava advertindo o povo para não fazerem tal prática, mas o povo não estava obedecendo, trazendo para si grandes pesares. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou. Qual a atitude de Esdras? Ele chorou, rasgou as suas vestes e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isso haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os outros povos desta abominação. Olha o que eles estavam dizendo. Eles estavam deixando os mandamentos divinos,
estavam deixando o mandamento, uma ordem expressa dada por Deus. Todos os princípios bíblicos, tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra, é para nossa edificação, não é para nossa morte, é para nossa edificação. Se Deus estava orientando o povo, dizendo para o povo não se misturar, é porque Deus sabia o que daria daquela mistura. Da mesma forma, quando Deus hoje fala conosco, Deus não fala conosco para nos matar. Deus fala conosco para que possamos crescer, para que possamos prosperar. Tudo que Deus nos ensina por intermédio da sua palavra é para nossa edificação, é para que nós tenhamos uma vida abençoada. Como a verdade prática nos ensina, é para que o nosso lar seja abençoado, porque tudo aquilo que vai de encontro, distorcendo o que a Bíblia nos ensina, do que os princípios bíblicos nos ensina, distorce a vontade de Deus, gerando e ocasionando sérios problemas a nós e aqueles que estão mais próximos de nós. E Deus, sabendo de todas essas coisas, por nos amar de tal maneira, Ele nos adverte com antecedência, para que nós não colhemos frutos desagradáveis. Desta forma, todo homem, toda mulher, de antemão, tem a capacidade de colher bons frutos, desde que se volte para os princípios bíblicos. O segredo está onde? O segredo está em a vida ser pautada nos princípios bíblicos. O segredo da vitória está em eu tomar a atitude de seguir os princípios bíblicos. Aí está o segredo da vitória. Quando o homem e a mulher compreendem isso, entendem isso, terá uma vida abençoada. A nação de Israel carregava essa semente santa. Por isso o cuidado de Deus, para que não se misturasse com outros povos pagãos, para que essa semente não fosse prostituída com sementes pagãs. E Esdra, olhando para essa realidade em que o povo agora se encontrava, ele toma uma atitude, rasga suas vestes, se põe a chorar, vendo que o povo estava trazendo abominação sobre si. Resultado do quê? Da falta de observância da palavra. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme, em obediência à palavra de Deus. É o que Esdra fez. Esdras e Neemias combate o perigo do casamento misto. O que Esdras e Neemias fazem? Vão combater. Interessante é que Deus sempre levanta alguém. Deus nunca deixou o povo de Israel sozinho, assim como Deus nunca deixou a mim e você sozinho. Ele sempre prepara pessoas, Ele sempre prepara oportunidades para que eu e você venhamos a entender e compreender os maus caminhos que muitas vezes estamos percorrendo. Deus levanta Esdras e Neemias para instruir o povo, para mostrar ao povo o mau caminho que estavam percorrendo, para que eles pudessem mudar de direção e voltar os seus olhos para o alto, para o objetivo. Assim como muitas vezes Deus faz com que eu e você voltemos para o nosso objetivo,
usando a vida de outras pessoas, que muitas vezes nos apontam a direção novamente do alvo a ser seguido. E Esdras agora, como instrumento de Deus, ele vai tomar essa atitude. Quando Esdras foi informado de que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Vamos entender um pouquinho esse contexto aqui. Na primeira remessa do povo que sai da Babilônia e vai agora para Jerusalém, tendo líder aí Zorobabel, foi a primeira remessa que volta agora para a cidade de Jerusalém. Zorobabel agora ele volta ali com aproximadamente 50 mil pessoas, retornando do cativeiro babilônico para Jerusalém, e agora constituindo agora novamente a comunidade em Jerusalém, em Judá, reconstruindo agora o templo, e agora o povo novamente habitando em Judá. Eles começam a misturar a raça com as nações circunvizinhas. E nós entendemos que naquela época se misturavam as raças por alguns motivos, ou para crescimento econômico, era o que acontecia na maioria das vezes, mesmo não sendo uma ordem dada por Deus, mas por algum proveito econômico, casava-se com a filha de fulano que era financeiramente bem, para enriquecer o seu patrimônio, e por N motivos. E o povo agora começa esse casamento misto, e a nação agora vai crescendo, misturando-se essa raça. Quando na segunda remessa que sai de Babilônia e vai para Jerusalém, liderada por Esdras, quando Esdras chega em Jerusalém, ele vê essa situação. O povo casando agora, o povo de Deus casando com mulheres pagãs, e ele fica angustiado, manifestando profunda tristeza. Ao manifestar essa tristeza, já foi lido, ele rasga suas vestes, tira sua capa, arranca os seus cabelos, arrancou os cabelos, tanto da cabeça como da sua barba. Irmãos, para uma pessoa chegar a este ponto, de arrancar a parte da sua barba, dos seus cabelos, é porque a situação não estava boa. Quando ele olha para aquela situação, ele compreende, o povo está desviado, o povo deixou a palavra de Deus, abandonou os princípios. Sabe o que Esdras estava fazendo aqui? Esdras estava fazendo uma atitude, ele toma aquelas dores para si, ele se coloca como um deles. Olha o que Esdras faz, ele se coloca como um deles, e o sentimento dele agora era: pecamos. Esdras não havia pecado, mas ele se coloca como um deles, e ele enxerga: nós pecamos contra Deus, o seu povo, o povo escolhido por Deus, pecou. E assentou-se atônito na praça. Ele foi para a praça, rasgando as suas vestes, tirando parte dos seus cabelos da sua barba, e ele se assenta na praça, ele chora. A notícia da reação de Esdras se espalhou pela cidade, e muitos se reuniram-se a ele. Muitos ficaram sabendo do que Esdras havia feito. Quando ele recebe aquela notícia, ele toma aquela atitude. E quando nós vemos Esdras tomar tal atitude, muitos podem dizer assim: mas para que Esdras fez isso?
Para que arrancar os seus cabelos, rasgar as suas vestes? Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que esta era uma atitude de humilhação. Quando o homem de Deus fazia tal feito, ele estava se humilhando na presença de Deus. E aí nós entendemos algo lindo aqui. O verdadeiro avivamento só acontece quando o homem se humilha na presença de Deus. O verdadeiro avivamento genuíno, ele só acontece quando o homem pecador, ele se humilha na presença de Deus, reconhece os seus erros, suas falhas, seus pecados. Isso gera o verdadeiro avivamento, porque a mudança de atitude, ela faz com que o homem mude os seus comportamentos. Esdras estava se humilhando perante Deus, representando aqui agora o povo. Ele se toma como um daquele povo. Ele se coloca diante de Deus. Deus, nós pecamos. Tem misericórdia de nós. É a atitude de Esdras. E aí tem uma frase muito conhecida que diz assim: o barulho dos maus muitas vezes é por causa do silêncio dos bons. O barulho dos maus muitas vezes é por causa do silêncio dos bons. E essa frase é bem verdadeira. Os maus, os homens maus prevalecem porque os homens bons ficam calados. Quando Esdras toma esta atitude e se coloca em estado de humilhação perante Deus, isto gera naqueles que estavam vendo aquela situação que Esdras estava fazendo, mudança. Gera mudança? Sim, o texto vai nos ensinar. As pessoas começam a olhar. Quando Esdras vai até a praça, atônito, se assenta na praça, a notícia se espalha do que Esdras havia feito, e muitos que ouviam aquela notícia se reuniram a ele. Quando um homem de Deus se levanta para combater o mal, quando um servo, uma serva de Deus se levanta para combater o mal, isto gera mudança na vida de muitos. Porque quando o mal está prevalecendo e aqueles que sabem que é mal ficam, e aqueles que sabem, aqueles que são bons, sabem que o mal está acontecendo e ficam calados, o mal só vai crescendo, só vai prevalecendo. Mas quando há um corajoso, quando se levanta um com atitude, quando se levanta um que tem princípios, e a voz soa, aqueles que estão ouvindo vão acordar e vão se reunir a ele e vão combater o mal junto. Porque o mal não deve ser vitamina onde se deve beber. O mal não é alimento, o mal é destruição. A palavra de Deus é vida. Os princípios são vida. O mal não pode ser normal. Anota isso. O mal não pode ser normal. O erro não pode ser normal.
O pecado não pode ser normal. O que Esdras estava enxergando naquele momento era que todos estavam olhando para aquela situação, estavam vendo ela como normal. E Deus usa a vida de Esdras para mostrar àquele povo que Deus de antemão já havia ensinado o povo: não faças concerto com moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos, preserve a semente santa, não se contamine com os povos pagãos. Os irmãos estão entendendo? O que Esdras faz ali, tomando aquela atitude, após ser informado daquela situação, vai mudar aquele cenário. A tua atitude, como servo de Deus, como serva de Deus, pode mudar o cenário. Você que está nos assistindo aí, a tua atitude em prol dos princípios bíblicos pode mudar um cenário, pode mudar uma geração. Desde que você tenha atitude e ousadia. Deus não nos chamou, Deus não nos escolheu para sermos medrosos, mas Ele nos levantou para sermos representantes dEle nessa terra. Para pregoar os seus princípios, princípios que são vida e não morte, princípios que estabelece num lar a paz e não guerra, princípios que estabelecem harmonia e não destruição, princípios que estabelecem unidade, união e não desavença e não separação. O que Esdras estava fazendo aqui perante Deus? Esdras não estava justificando o erro do povo. Isso eu acho interessante quando eu estava lendo o texto. Esdras não estava justificando o erro do povo, mas Esdras estava confessando o erro. E ele toma para si o erro também. Esdras estava diante de Deus agora, tomando essa atitude: Senhor, nós pecamos. Não é justificativa. Muitas vezes erramos. E nós queremos justificar perante Deus: Deus, eu errei por este motivo. Deus, o que eu fiz lá atrás foi por causa disso. Deus não quer a tua justificativa. Deus quer a confissão do teu pecado perante Ele, porque a confissão do teu pecado traz libertação daquele peso, daquele julgo, daquele erro. Quando nós confessamos diante de Deus os nossos erros, as nossas falhas, quando nós nos humilhamos perante Ele, Ele nos perdoa. Nós somos avivados. Libertos. Esdras estava confessando diante de Deus o seu erro, o erro do povo. Deus não espera de nós as nossas justificativas por causa disso ou por causa daquilo. Ele espera de nós a nossa atitude de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e mudarmos.
os nossos comportamentos. Na hora do sacrifício da tarde, ele se coloca na praça, na hora do sacrifício da tarde, ou seja, 3 horas da tarde era o sacrifício. Às 3 horas da tarde, Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo que ali estava com ele, chorou com grande choro. O que é isso? Por que o povo chorou? Por que Esdras chorou? Porque estavam reconhecendo. O choro aqui foi de reconhecimento, de mudança de atitude. Não foi um choro de remorso. Remorso não muda. Remorso é você lembrar do pecado, lembrar do erro e apenas remoer aquilo. Isso é remorso. Mas arrependimento gera mudança. Anota isso. Remorso não gera mudança, não gera transformação. Arrependimento, sim, ele gera transformação, ele gera mudança de vida. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Olha o que o texto vai dizer para nós. Foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, um judeu bem conhecido que havia se casado com uma mulher estranha. O que esse judeu Secanias faz? Ele disse a Esdras, diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Irmãos, quando Secanias, um judeu conhecido pelo povo, ele vê a atitude de Esdras, ele enxerga para si a atitude que ele havia tomado, de ter se casado com uma mulher pagã, uma mulher estranha perante Deus. E o que ele diz para Esdras? Despedimos as nossas mulheres, as mulheres estranhas, ele nem diz nossas mulheres estranhas, e não só as mulheres estranhas, e os filhos nascidos delas. Olha a atitude de Secanias. Ele se ajunta a Esdras. E disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Nós precisamos de alguns Secanias no nosso meio. Esdras estava ali diante de Deus, orando a Deus, chorando. Secanias se levanta, ele toma posição, atitude também. Através da vida de Esdras, ele enxerga o seu erro. Despeçamos as mulheres, todas as mulheres, e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem o mandado do nosso Deus, e faça-te conforme a lei. E disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque pertence a esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te, Esdras, nós estamos no mesmo propósito que você. Então muitos do que estavam ali viram a atitude dele, disseram para Esdras: esforça-te, estamos no mesmo propósito, estamos reconhecendo, nós casamos com mulheres estranhas, mulheres pagãs, nós erramos, mas agora nós vamos despedi-los com seus filhos, e vamos voltar os nossos olhos para os princípios bíblicos, conforme a lei nos ensina.
Nós estamos contigo, Esdras. Esforça-te nesse negócio. Ajuda-nos a trazer novamente purificação no nosso meio. É o que eles estavam dizendo. O arrependimento do povo. Esdras se levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Está lá em Esdras capítulo 10, versículo 10 ao 12. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo desta união proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema de casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, já haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isso. Neemias afastou de entre os sacerdotes e entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. O povo arrependeu-se. O arrependimento do povo. Arrependimento traz mudança de atitude, comportamento. Abra comigo Mateus capítulo 8. Quero fazer leitura de um texto. Mateus capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Produzir. Olha o que Deus vai dizer ao povo. Jesus aqui falando: precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E quando que se produz fruto de arrependimento? Quando verdadeiramente nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros. São frutos verdadeiros de arrependimento. Frutos que geram esse arrependimento, traz essa mudança de atitude, de comportamento genuíno. É o que Deus espera de nós. É o que Ele espera da minha vida, da sua vida. Provérbios capítulo 28, 13. Quero fazer leitura de um outro texto. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Os irmãos estão entendendo? O que confessa e deixa alcança misericórdia. Aqueles que não encobrem as suas transgressões, alcança misericórdia. Mas os que encobrem as suas transgressões, nunca prosperarão, porque não há arrependimento genuíno. A justificativa para o erro, a justificativa, mas não há confissão genuína diante de Deus. Então, para que eu alcance misericórdia,
Eu preciso verdadeiramente reconhecer os meus erros, as minhas falhas, o meu pecado. E o povo agora se arrepende diante de Deus. Quando Esdras fala ao povo, agora o povo volta-se para Esdras e diz a Esdras: assim seja conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Arrependimento. O povo agora começa a compreender, a entender que o que eles estavam praticando, se ajuntando com mulheres de outras nações, de outros povos, não estava agradando a Deus. Por quê? Porque Esdras mostra ao povo que aquilo não era normal. É assim no nosso dia a dia, irmãos, no nosso tempo presente. O pecado não pode ser normal, ele é anormal. Por isso nós temos que nos levantar para mostrar que o pecado não é normal, que o erro não é normal, mas que o pecado e o erro é um desvio de conduta da palavra. Quando eu erro, eu estou me desviando da palavra, da vontade de Deus, dos princípios. Como Esdras, nós temos que sentir este peso. Não foi Esdras que pecou, não foi Esdras que se casou com uma mulher estrangeira, mas foi o povo. Mas o que Esdras faz? Ele toma esse peso sobre si. Esdras agora estava tendo compaixão, ele estava sofrendo também com o povo. Ao tomar este peso, ele estava sentindo o pecado sobre si. E agora ele se manifesta, ele coloca para fora aquele sentimento, através da atitude que ele toma. Ele não sai apontando. Interessante é que Deus não chamou a mim e a você para ficar apontando o dedo ao erro das pessoas, ao pecado. Você pecou, você fez isso, você desagradou a Deus. Não fomos chamados para isso. Não somos juízes de ninguém. Você não foi chamado para apontar com o dedo o erro. Você foi chamado para mostrar os princípios bíblicos, para apontar os princípios bíblicos da salvação, os princípios que trazem paz, alegria, renovo. Isso sim você foi chamado. E a atitude de Esdras não é sair correndo e apontar: olha, você está errado, você casou com uma mulher estranha. Esdras não faz assim, ele não toma esta atitude. Mas qual atitude Esdras toma? Ele rasga suas vestes como manifestação. Ele tira os seus cabelos, a sua barba. Ele tira parte dos seus cabelos da sua barba. Ele se coloca na praça como sinal de humilhação, de joelhos. Ele vai orar a Deus. Ele começa a chorar. Quando as pessoas olham a atitude de Esdras, elas começam a enxergar as suas falhas e os seus erros, porque Esdras estava mostrando através da sua atitude como eles estavam afastados da presença de Deus. Está vendo que é diferente, irmãos? Quando você aponta o dedo a alguém mostrando os seus erros, não podemos esquecer que nós também temos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Mas quando nós nos voltamos à palavra, quando nós nos voltamos aos princípios bíblicos, somos regidos por eles, é o próprio Deus que está nos ensinando, mostrando que nós somos falhos, que nós somos pecadores. É diferente quando eu quero apontar, porque eu sou falho, mas quando é o próprio Deus que está dizendo: Deus é santo, Deus é perfeito, sem erros, sem falhas. Então Ele pode,
apontar os nossos erros, as nossas falhas, por intermédio da palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai penetrar no coração do pecador. A palavra de Deus, ela vai penetrar no coração daquele que está errando e vai mostrar para ele que ele precisa de uma mudança de atitude, uma mudança de vida. E vai gerar no coração dele arrependimento. Quando você aponta o dedo para alguém, você não está gerando arrependimento. Você está trazendo ainda mais na vida daquela pessoa constrangimento por causa do pecado, por causa do erro. E você foi chamado por Deus para trazer vida, restauração na vida das pessoas, e não constrangimento. Precisamos levar as pessoas a Deus e não afastar as pessoas de Deus. A palavra aproxima as pessoas de Deus. A palavra de Deus aproxima o pecador do Salvador. Agora, quando eu quero agir pelas minhas atitudes próprias, eu posso afastar ainda mais o pecador do Salvador. Por isso precisamos usar os princípios, a palavra dele, a palavra de Deus, para que ela possa ir de encontro com o coração do pecador. Porque o Espírito Santo sabe como agir, como administrar, como tratar com aquela pessoa. A Bíblia vai nos ensinar, no Novo Testamento, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, foi o Espírito Santo. Você é um instrumento dele, é o que você é, mas você não é dono da verdade, a verdade é dele, a salvação provém dele. A libertação provém dele, a transformação provém dele. Aí nós temos aqui, por que um judeu não devia casar-se com uma pagã? Porque a lei dizia que não era para se casar, porque Deus conhecia o coração do homem. Deus queria preservar a semente santa do seu povo. É por isso que Deus não permitia o casamento, era proibido o casamento misto, porque Ele sabia que haveria desobediência, que haveria rebelião do povo para Deus, do seu povo para com Deus, porque ao trazer tal prática para o meio deles, casando-se com pagãs, o seu coração seria pervertido. E a história de Israel vai registrar vários exemplos das consequências em relação aos casamentos mistos. Já abrindo aqui um parêntese, há exceções. Sim, irmãos, há algumas exceções, mas nós temos que entender, a exceção não é regra, ou a exceção não anula a regra. Às vezes, um servo de Deus pode casar, sim, com um incrédulo, pode acontecer com um infiel, com aquele que não professa a mesma fé que a dele. Pode acontecer alguns casos de haver algum casamento dessa maneira. E pode acontecer que esse casamento, aquele que é infiel, ou seja, aquele que não segue a mesma fé do seu cônjuge, venha a aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e tenha a vida transformada, tenha a vida liberta, faça agora parte da família de Deus. Mas são exceções, e como eu aqui estou colocando, como a Bíblia, não eu, mas como a Bíblia em si coloca,
A exceção não anula a regra. A exceção não é exemplo aqui no caso, porque Deus, o próprio Deus havia anunciado: não tomais mulheres estranhas, não se contaminai com outros povos. Era Deus que havia aqui dito. Então Deus estava constituindo uma regra geral, não uma exceção. Está bem entendido isso, irmãos? E aí nós temos alguns exemplos. Salomão, a Bíblia vai nos ensinar que o coração de Salomão, olha que coisa interessante, ele foi pervertido por quê? Por causa das muitas mulheres que Salomão teve. Um homem sábio, conhecido mundialmente, poderoso, rico, um homem de Deus, filho de Davi, do rei Davi. Ele perverteu o seu coração por causa das muitas mulheres que ele teve, e muitas mulheres pagãs que começaram a introduzir o culto aos seus deuses pagãos. E mesmo Salomão sendo sábio, ele deixou que o seu coração fosse pervertido por isso, porque desobedeceu um princípio, uma regra bíblica: não se contaminar com outros povos, não se casar com outros povos. Salomão fez aliança com outros povos, casando-se com as filhas de outros povos, para se fortificar como reino. E o que isso trouxe? Grandes prejuízos. O rei Salomão. Nós temos o caso também do rei Acabe, o rei de Israel. Casou-se ali com quem? Com Jezabel, princesa sidônia, que cultuava Baal. Jezabel instituiu altares para Baal, e além do mais, ao instituir altares para Baal, começou a perseguir os profetas de Deus. Tudo isso por quê? Porque o rei Acabe casou-se com uma estrangeira, perverteu o coração do rei Acabe, a ponto dele perseguir os profetas de Deus. Então a Bíblia é muito clara. Por que o judeu não deveria se casar com um pagão? Porque a lei de Deus ensinava para não cometer tal feito. A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturam com os povos no meio dos quais passaram a viver. Se nós analisarmos os judeus hoje nos nossos dias, eles se casam com outros judeus. Um judeu se casa com uma judia e vice-versa, para não se misturarem as raças. Por isso os judeus, durante muitos e muitos anos até hoje, eles permanecem dessa maneira, e por muitos anos foram perseguidos. Na época do nazismo, quantos judeus morreram ali no Holocausto por causa da sua raça? Eles tentam manter uma linhagem pura, separada. Este é o resultado da obediência, a orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerado um milagre, quando se alinham as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países,
como por exemplo na Espanha, na Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha, que aqui nós já colocamos, eles tentam manter uma linhagem pura, porque eles sabem, olha que interessante, porque eles têm conhecimento, eles conhecem a história, eles sabem o que aconteceu lá atrás, quando eles resolveram misturar a raça. E a exemplo do que ocorreu lá atrás, hoje eles tentam se manter puros, porque eles sabem das consequências do que houve lá atrás. Uma palavra final sobre o casamento. Veja bem, irmão, casamento não é loteria, não é? O primeiro servo de Deus nem faz uso de loteria, não joga na loteria. Porque servo de Deus não faz isso, ele não tenta a sorte. O servo de Deus não tem esse negócio de sorte. O servo de Deus é sempre Deus em incidência, é sempre Deus na vida, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Esse é o pensamento do servo de Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao assunto. Casamento não é loteria, vamos jogar para ver se dá certo. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Vai que eu tenho sorte no casamento. Irmão, não é assim que funciona. Casamento é casamento. Lá no Gênesis, já lá no início, Deus já ensinando em Gênesis capítulo 2, versículo 24: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne, um só propósito, uma só vida. A unidade aqui de uma só carne não é para separação, mas é para constância até o fim. Então o casamento não é, vamos ver se vai dar certo. Não é assim. Uma outra coisa, quero colocar aqui, irmãos. Em nenhum momento Deus faz acepção de pessoas. Mas Deus era muito ruim, ele não deixava se misturar a raça, por isso ou por aquilo. Primeiro porque a semente era para ser santa, porque viria da linhagem de Israel o Salvador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas vamos lá. Não é questão de acepção de pessoas, vamos entender esse negócio, trazendo para os nossos dias de hoje também, porque um servo de Deus não deve se casar com uma pessoa que não professa a mesma fé, ou vice-versa. Existem alguns princípios aqui, eu quero trazer um princípio, a questão da conexão. Deus não faz acepção, pode haver exceções. Pode haver exceções, mas a exceção não é regra. Mas o que acontece? É a questão da conexão. O que é conexão? É conectar-se. Vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa, e a sua empresa, ela tem um padrão de trabalho, ela tem um padrão de serviço. Logo, você vai contratar pessoas que se encaixem no quê? No padrão estabelecido pela sua empresa, não é assim? Porque se você contratar alguém que não tem aquele padrão que tem a sua empresa, aquele pensamento que é envolvido a sua empresa, você sabe que esta pessoa que você contratar vai trazer sérios prejuízos à sua empresa, não é assim? Aqui há uma questão de conexão. A pessoa precisa se conectar à sua empresa para ter aquele propósito que a sua empresa desenvolve. Agora vamos trazer para a questão, para a nossa questão, o casamento. Deus não faz acepções de pessoas, nunca fez. Só que existe aqui uma conexão. Aquele que é servo de Deus, ele tem um propósito de vida, ok?
aquele que é servo de Deus, ele tem um propósito de vida. O primeiro propósito aqui nós podemos colocar como salvação. É salvação. Não é isso? Salvação. E dentro do quesito salvação, você que é salvo em Cristo Jesus, existe um propósito de vida também. Esse propósito de vida está conectado a Deus. Logo, subentende-se que, se no meio deste propósito há um casamento, a pessoa que faz parte deste casamento, dessa unidade com você, tem que ter o mesmo propósito para com Deus. É conexão. Os irmãos estão me entendendo? Existe o quesito conexão aqui, porque na maioria das vezes, agora não estou trabalhando com exceção, na maioria das vezes, quando há aquele que serve a Deus, que entende os seus princípios, é regido pelos princípios bíblicos, se casa com uma pessoa que não quer seguir os mesmos princípios bíblicos, essa conexão em alguns momentos ela é interrompida. O que acontece com essa interrupção? Pode trazer algumas consequências ao lar, à família. Sim ou não? Então existe aqui este conceito de conexão. Deus não faz acepção, mas Ele sabe que o seu povo é separado. Por que é separado? Porque para eu servir a Deus, eu não posso servir ao mundo. Para eu servir a Deus, eu tenho que ser separado do mundo. Se o meu cônjuge, ele não quer viver uma vida separada do mundo, vai ser difícil eu manter uma conexão com ele, para com Deus. Porque o propósito do casamento é a unidade, é duas pessoas que formam uma só carne e vivem um propósito divino. Os irmãos estão me entendendo? Neste propósito divino não pode haver interrupção. Daí o conceito de conexão. Por Deus saber da conexão, Ele orienta na sua palavra para que não haja julgo desigual. Ok? Bem entendido, irmãos? Então não é o pastor que diz que não pode casar, não sou eu que digo que não pode casar, é a Bíblia Sagrada que vai trazer orientação. Para quê? Para que o lar, aonde essas duas pessoas que formam uma única carne agora, uma só carne, vivam em harmonia, sejam um lar de bênção, como está lá na nossa verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. Se não existir essa conexão, se ela for interrompida, o lar pode sofrer algumas consequências, e não é o que Deus quer. Salvo algumas exceções que podem acontecer. Aí nós temos, irmãos, já o nosso finalzinho. Espera em Deus, esperar em Deus. Tratando do casamento, quando ambos, homem e mulher, eles conhecem alguém. Irmão, deixa eu falar um negócio. Não tem aquele negócio assim, ó, irmão, foi profetizado, ó, você tem que casar com fulano, Bertano. Pode até ter exceção, irmão, mas não viva com essa exceção, não. Primeira coisa, ambos têm que ter caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Uma mulher que está se envolvendo com um homem, conhecendo um homem, se ela conhece o caráter do homem, ela vai analisar alguns aspectos.
Da mesma maneira, o homem, ao conhecer uma mulher, é o caráter. Estou trabalhando uma regra geral. Você tem um namoro. O namoro é o que nós chamamos de plano espiritual. No namoro há o plano espiritual, aonde ambos estão orando naquele propósito, com a mesma conexão, com o mesmo propósito para com Deus. Depois você tem o noivado, é o plano social. Tem um negócio que diz assim, né? Quem casa quer casa. Não é isso? É o planejamento. Noivado é o planejamento. Namoro, plano espiritual. Noivado, plano social. O que faremos? Como vai ser? De que maneira faremos juntos? Porque é duas pessoas distintas formando um lar numa única só carne. Terceiro, nós temos o casamento. Casamento é plano físico. Eu falei, uma só carne, e serão duas, uma só carne. Tem gente que quer começar na carne e depois ir para o espiritual. Não, irmão, você começa no espiritual, finaliza no propósito físico, no casamento. Não podemos pular etapas, porque se pularmos etapas, nós podemos trazer algumas consequências. Se você quer que o seu lar seja abençoado, não pule etapas, mas siga os propósitos, siga os princípios. Ambos precisam conhecer a Deus. Ambos precisam ter o mesmo propósito para com Deus. Hoje em dia tem a questão do namoro, o namoro de ficar. Irmão, ou você que está nos ouvindo aí, jovem também, agora eu quero falar para os jovens. Você namora alguém com o propósito de casar-se com essa pessoa. Se você está namorando alguém só para ficar, que é o que utiliza hoje, ficar com essa pessoa, para tirar uma casquinha desta outra pessoa, entenda uma coisa: você pode estar namorando a esposa ou esposo de alguém. Mas como assim? Sim, se você está brincando com o sentimento de alguém e não é um namoro verdadeiro, você pode estar brincando com a esposa e com o esposo de alguém. Vocês já pararam para pensar isso? Porque aquele que muitas vezes brinca com o sentimento de alguém, aquela pessoa vai casar com uma outra. E aquele que é servo e serva de Deus, não brinca com o sentimento de ninguém, mas tem propósito em Deus. Para que o casamento seja abençoado, precisamos viver sobre este propósito, ser alicerçados sobre esse propósito. Esperar em Deus. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz o que o solitário, viva em família. Salmos 68, 6. Esperar em Deus. Deus sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Quando eu estou em Deus, sempre vai ter outra pessoa que também está em Deus, seja um homem ou seja uma mulher. E em algum momento da vida, Deus vai trazer essa conexão do homem que está em Deus e da mulher que está em Deus, e ambos vão se encontrar e formar um lar abençoado. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nos nossos dias de hoje, Deus chama você e chama a mim para nós combatermos tudo aquilo que está em desacordo com os princípios bíblicos. Como eu disse aqui na aula, o mal ele prevalece pela falta da atitude dos bons. Você é servo de Deus, você é servo de Deus.
Você foi chamado para combater o bom combate. Combata o bom combate. Acabe a sua carreira, mas guarde a tua fé. Tenha propósito para com Deus. Tenha uma vida de propósito, de princípio perante Ele, para que a nossa vida, o nosso lar, seja como o comentarista aqui bem colocou. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. E para ser uma bênção, precisamos observar as orientações divinas na sua formação. Que essa aula de hoje possa ter trago edificação para a tua vida, para você que está aí nos assistindo também. Nós continuamos dentro dessas lições. A próxima lição nossa falará sobre a vigilância. A vigilância conserva pura a igreja. A vigilância conserva pura a tua vida, a minha vida. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós vamos estar aprendendo na próxima aula. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que abençoe a tua casa, o teu lar e a tua família, que te dê uma semana de bênção e de vitória. Que Deus possa te aguardar de todos os perigos, de todas as maldades, que você seja luz em meio às trevas, que você seja o sal, que traga o diferencial por onde você andar. Que Deus abençoe a ti, em nome de Jesus.